Fala pessoal, muito boa noite a todos, domingão terminando, sejam bem-vindos a mais um estudo de fim de semana. Quem não me conhece, sou Evandro Lima, sou analista da Rico, professor e também tutor da Xpeed School. Semanalmente a gente tem esse encontro marcado sempre aqui às 8 da noite, onde eu procuro dar um feedback, uma visão de mercado aí para vocês, como é que as coisas estão seguindo. E claro, sempre quando eu identificar alguma oportunidade no modo swing trade, operações de curto prazo, duração de mais de um dia, aqui vocês vão conhecê-las sempre em primeira mão. Mas antes de começar, já vai deixando aqui o seu joinha. Se você é novo, aproveita para se inscrever no canal e também clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. Bora, vamos lá. Bom, semana, apesar da gente ter conseguido uma semaninha positiva, mas foi uma semana de altos e baixos, e para atrapalhar ainda com feriado no meio do caminho. Então vocês podem ver aqui a alternância de movimentos nesses últimos pregões. Não mudou nada na nossa direção, com a falta de notícias mais positivas, então a gente segue bem baixista, mas a gente percebe pelo menos o mercado fazendo de tudo para não afundar ainda mais. Só que, embora ele tente se segurar e evitar precipitações mais fortes, ele também não consegue engatar um único repique. Está muito difícil a gente ter pelo menos 2 pregões positivos. Então, realmente, está difícil qualquer espaço para pelo menos um alívio momentâneo, e as quedas também, o mercado está se segurando e tentando evitar maiores precipitações. De qualquer forma, o desenho, como vocês podem ver, não mudou. A gente segue bastante inflexionado para baixo, que é exatamente o oposto do que a gente tem lá fora. Peguei aqui o gráfico do S&P 500, já renovou a sua máxima, ainda está ganhando força, tentando aí esticar ainda mais. E também lá na Europa eu peguei a Bolsa da Alemanha, também como vocês podem ver, bastante inflexionada para cima. Então só aqui do nosso lado que infelizmente a gente está nessa situação mais difícil. Para quem está olhando o mercado local, o momento ele está maravilhoso para montar posições de longo prazo. Porém, para posições mais curtas está muito perigoso. Mesmo para quem quiser arriscar trade vendido, começando pela venda, está difícil porque o mercado está tentando se segurar. Então pode não fluir a contento. E na contramão, pior ainda, né? Então as coisas se tornam bem mais difíceis. Então a volatilidade segue bastante alta aqui pelo nosso lado, e eu sigo focado lá no mercado internacional, onde a coisa está bem mais direcional e com uma volatilidade menor. Essa semana a gente acabamos tendo um encerramento até prematuro lá com a Pfizer, ela atingiu a nossa parcial, no mesmo dia recuou tudo, chegou no ponto de entrada, deu saída, e na sexta-feira, novamente aí com aquela notícia aí do avanço do medicamento para tratar a Covid, a ação literalmente explodiu. Mas já estamos fora, de qualquer forma deu para garantir o lucrinho, tá bom. A Netflix, que tinha andado bem, né, depois que a gente passou a compra, nessa semana foi uma semana de correção para ela, acabou voltando, mas correção normal da tendência de alta, tranquilo. Vamos aguardar aí que ela faça fundo. Inclusive eu retomei aquele ponto, segundo ponto de entrada, que acionou na sexta-feira, baixou um pouquinho o preço médio. JP Morgan, que eu tinha colocado no radar, desconfigurou, tirei, e eu vou tentar trabalhar nessa semana com mais 2 BDRs, da Apple e da Amazon. Então vamos dar uma olhadinha primeiro na Apple. Quando a gente fala de BDR, é sempre bom olhar o gráfico em dólar, tá? Porque lá fora é negociado em dólar e não em real, para a gente ter uma ideia melhor. Então a Apple já reverteu tendência, ela tinha iniciado uma pequena tendência de baixa, já virou para alta, está inflexionado para cima, olhando para esse último topo formado em dólar, que está aqui na casa dos 15,90. Aproveitando que eu já estou com o gráfico em dólar, a Amazon também é outra que está bastante inflexionada para cima. Ela rompeu uma resistência importante, pivôzinho de alta, que é aqui na região de 22,19 dólares. No último pregão fez um pregão de dúvida. E outra coisa importante para marcar aqui no caso da Amazon é que ela já rompeu a CLTB. Então ela está bem interessante, começando a trabalhar acima dela. Então são os pontos que eu destaquei em dólares. Agora vamos ver o que interessa para o nosso lado, porque aqui é negociado em real e não em dólares. Então a gente tem que ter os pontos em reais. Bom, gráficos em reais, vamos começar primeiramente com a Apple. A Apple
Em reais, ela formou uma pequena lateralização entre 81 e 92 até 86,09. Então, o meu de olho vai ser exatamente no rompimento dessa lateralização, dando continuidade à tendência de alta. Com relação à Amazon, para os mais conservadores, tem essa resistência em 125,88, porém na média 125,15. Eu estou trabalhando com ponto médio, ou seja, rompeu 125,15, está valendo e se embora também na compra. Bom, como é que ficou aí a configuração dessas duas possibilidades de trade? Começando com Apple, entrada a partir de 86,10, parcial onde é sugerido vender metade da posição 90,30, objetivo final 94,90. Lembrando que eu tenho uma regrinha, toda vez que atinge o ponto da parcial, eu subo o stop para o ponto de entrada. E a gente começa com stop em 81,90. A Amazon, entrada prevista a partir de 125,20, parcial 133,55, final 137,50 e o stop começando com 116,85. Então eu sigo no radar com o mercado internacional através das BDRs, torcendo muito para que a gente consiga reverter essa situação tão ruim, né, aqui do nosso lado local e esperando que isso aconteça brevemente. E acontecendo, a gente pode retomar os de olhos também com ações nacionais, mas por enquanto eu prefiro ficar focado lá fora. Tá bom, pessoal? Fico por aqui. Amanhã, para quem me acompanha através da Rico, através do YouTube também, estou esperando vocês a partir das 8 da manhã para a nossa live Tira Dúvidas e Primeiros Passos. Para quem não puder, domingo que vem estarei aqui de volta, se Deus quiser, sempre nesse horário. Tá bom? Até mais, pessoal. Muito obrigado. Valeu!